pergunta que nós vamos responder hoje é: como descobrir o meu propósito? Uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas pela misericórdia de Deus, nós, igreja, vamos nos empenhar para que o Espírito Santo, através da minha vida, responda isso para vocês. A palavra propósito significa resolução, significa projeto, significa finalidade, ou dentro do nosso contexto cristão significa: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu estou na terra? Exatamente o que esses jovens, ou o jovem que estava sentado, estava vivendo aqui, esse dilema. O que chama a minha atenção é que uma palavra que impulsiona muitos, ela paralisa, uma palavra que impulsiona muitos, paralisa outros. Por quê? Qual é o meu propósito? Eu nasci para quê? O que eu estou fazendo aqui? Aliás, eu nasci para quê? Não é a melhor pergunta para responder aquilo que você está perguntando acerca de propósito. O dilema das pessoas é tão grande que Rick Warren, um dos maiores pastores do mundo, escreveu o livro Uma Vida com Propósitos. Interessante que o próprio pastor Rick Warren, ele mudou de ideia. Depois que ele escreveu o livro, que originalmente tinha o título Para que Estou na Terra, ele mudou o nome para Uma Vida com Propósitos, e ele, através de 40 dias de estudo devocional, faz com que nós, à luz da palavra de Deus, descubramos o nosso propósito. Se formos procurar na Bíblia, nós vamos achar inúmeros encaminhamentos de como descobrir o nosso propósito de vida. E como são inúmeros, eu não tenho a pretensão de falar sobre todos eles. Eu vou falar apenas sobre três encaminhamentos bíblicos que podem responder não a pergunta, como descobrir o meu propósito, mas podem responder a pergunta: qual é o meu propósito na vida? Essa coisa de propósito, ela é tão séria que crianças hoje são influenciadas pelas redes sociais. Se você perguntar para algumas crianças o que elas querem ser, muito provavelmente elas vão dizer que querem ser influencers, tiktokers, ou algo relacionado àquilo que está na rede social. E não é um problema só das crianças, nós adultos também nos perdemos nisso. Quem aqui nunca olhou uma rede social e disse assim: bem que eu podia estar fazendo isso? Ou não chegou e disse assim: por que eu não tive essa ideia antes? E aí, nessa história de ver o pseudo resultados dos outros, eu e você acabamos nos perdendo do meio do caminho. Bom, a Bíblia não tinha rede social diretamente, mas tem algumas coisas que nos ensinam a viver, a navegar nesse oceano de uma melhor forma. Eu quero dar nota em algumas coisas, eu quero dar evidências em algumas coisas. Primeiro, a pergunta correta não é: para que estou na terra? Tá? Depois eu volto a falar sobre isso. Primeiro ponto que eu quero discorrer com vocês é: o seu propósito pode estar em um problema para resolver. Você nasceu para resolver problemas. Eu e você nascemos para resolver problemas. Nesse momento, alguém aqui no campus online, nas unidades prisionais, pode entrar em aflição, porque tem gente que vem para a igreja para entregar os problemas diante de Deus. E o pregador diz assim: prepare a sua vida para resolver problema. Não se aflija com isso. Eu e você somos resolvedores de problemas. O apóstolo Paulo diz que eu e você devemos nos alegrar quando sobrevier sobre nós tribulações. O problema é que nós nos minimizamos diante do problema e esquecemos que não há problema grande que seja maior do que o nosso Deus. Uma vez, há muito tempo, eu era mais jovem e eu estava chorando. Uma pessoa chegou para mim: por que está chorando, Rondinelli? Eu disse: cara, eu estou com um problema tão grande. A pessoa bateu no meu ombro e disse assim: Rondinelli, grande é o Senhor. E grande é o Senhor, e Deus te levantou, foi para resolver coisas.
Deus te botou no meio dessa tempestade, foi para você aprender a remar, foi para você aprender a navegar a vela, ou a manusear a vela, foi para você aprender a beber água salgada, foi para você aprender a trabalhar de equipe ali no barco, e sobre todas as coisas, foi para você aprender a depender dele dentro do seu barco. Não tem problema que você não resolva. O problema do problema é que nós criamos o problema. Ei, você não é parte do problema. Deus não fez você para ser parte do problema. Deus fez você para ser parte da solução. Não se minimize diante do problema. Poeta contemporâneo, Braulio Bessa, ele diz uma coisa que vale para nós. Ele diz assim: suba os queixos, enche os peitos e meta os pés. Ei, gente, é isso, cresça diante do problema, em nome de Jesus. Tudo resolve problema. Óculos resolve o meu problema de visão, o carro resolve o seu problema de locomoção, a internet resolve o seu problema na unidade prisional de assistir um culto e de você fazer parte de um campus online. Você faz parte de uma igreja. Noé nasceu para resolver um problema. Acho legal que tem personagens bíblicos que nós conhecemos a história, nós gostamos, uau, que incrível a história de Paulo, de Pedro. Qual é a história de Noé? Nenhuma. Ele é filho de Lameque, e quando ele apareceu para resolver um problema. E o problema não era pequeno não. Veja comigo Gênesis 6, 13 e 14. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Noé vai lá e resolve o problema. Deus queria recomeçar a humanidade e precisava de alguém para resolver. Ele escolheu Noé. Ei, Deus quer começar algo a partir da sua vida, e você é o escolhido para resolver esse problema. Agora você não vai ver na Bíblia. E Noé ficou refletindo sobre o que fazer. E Noé foi procurar os melhores treinamentos para construir a arca. E Noé precisou comprar um curso online. Não, você não vê isso. A Bíblia diz: Noé levanta e faz. Ele foi lá e fez. Ei, suba os queixos. Tem problema para resolver? Olhe o problema de frente e diga assim: meu querido problema. Aliás, não diga isso não. Diga: miserável problema. O seu problema é seu, porque o meu Deus vai me ajudar. Ei, gente, está faltando, nós entendemos quem nós somos. Ei, quem derrubou Golias não foi Davi, não. Quem derrubou Golias foi o Deus que estava em Davi. Davi foi em nome de Deus. Vá para o seu problema em nome de Jesus Cristo. Você vai vê-lo cair como caiu o gigante. Cresça no seu problema. Saiba quem você é. Terminou o culto aqui, uma pessoa me procurou e disse assim: faz dias que eu ouço uma voz dizendo que eu não sou nada, mas hoje eu descobri o meu propósito de vida. Então, meu irmão, glória a Deus, saia daqui, você descobriu, vá em frente, siga e resolva. Eu ministro sobre a vida de vocês, vocês vão se levantar em nome de Jesus para resolver problemas que a sua mente pequena não imaginava. Porque o problema que você enfrenta pode estar no teu propósito de vida. Agora você que está na unidade prisional, deixe de criar problema, filho de Deus. Já chega de problema. Para que pade? Acaba com isso. Já está aí. Então pregue a palavra de Deus aí dentro.
veja o que é que vai acontecer. E você é inteligente, você pode resolver um monte de problema que você nem imagina de maneira honesta e de maneira digna. É isso, gente. Qual é o problema que você está enfrentando? É na saúde? O problema que você está enfrentando é na família? O problema que você está enfrentando é nas finanças? Levante para resolver. Em nome de Deus, você vai resolver. E depois você vai contar o seu testemunho aqui no Generosidade. Segundo ponto, o seu propósito pode estar naquilo que te deixa com raiva. Que deixa você com raiva. Como assim, Rondinelli? E eu posso ter raiva? Pode! Quer ver? Efésios 4, 26, 27. Se vocês ficarem com raiva, pronto, aqui é a resposta. Ele não está negando a possibilidade de ter raiva, ele está dizendo, não deixem que isso faça com que você peque. Opa, domínio próprio. Então, há a possibilidade de ficar com raiva, mas também há a possibilidade de eu me conter diante da raiva. Que tal você pegar essa raiva e criar algo de positivo em torno dela? Pode sim. Tiago diz assim, Tiago 1,19, lembre-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Ou seja, se ele está dizendo que há um espaço entre ouvir e ter raiva, ele está dizendo, você pode ter raiva, mas no versículo 20, ele vai dizer que isso não agrada a Deus. Calma, gente, calma. Olha o que aconteceu aqui com algumas pessoas. Mostra essas ilustrações aqui para mim, por favor. A ilustração de Martinho Lutero. Martinho Lutero um dia teve raiva. Ele olhou e disse assim, estão vendendo lugar no céu. Isso está errado, a Bíblia não disse isso, eu vou me levantar contra isso aqui. E ele foi lá, pregou as teses dele na porta da igreja. E nós estamos ouvindo esse culto por conta desse rapaz, que um dia teve raiva. Mostra o outro. Martin Luther King Jr., um dia, ele teve raiva da segregação racial nos Estados Unidos, e ele se levantou e disse, eu tenho um sonho, esse negócio vai acabar, eu vou lutar contra isso. E um cara sem internet, sem rede social, conseguiu juntar em torno do mesmo sentimento, milhões de pessoas, para se levantarem em favor da igualdade de direitos. Mostra a ilustração desse camarada, Moisés. Eu não sei se é ele mesmo, tá? Mas foi a foto que eu coloquei. Então, Moisés teve raiva. E nós conhecemos Moisés por conta da raiva dele. Leia comigo Êxodo 2, 11 e 12. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para todos os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo. Ele teve raiva e fez aquilo em favor do povo de Deus em uma outra época em que aquilo era comum. Pessoas comuns, outros personagens da Bíblia também tiveram raiva, e a partir daí, quem sabe, começa a tua vida de propósito a partir daquilo que você não tolera mais, que você não aceita mais. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Você nunca vai corrigir aquilo que você não está capacitado para enfrentar. Ou melhor dizendo, você nunca vai corrigir aquilo que você não se levantar para enfrentar. Portanto, em frente. Você não é qualquer um. Você é criatura de Deus. Então se levante como quem Ele fez. E eu ministro mais uma vez, você é um resolvedor de problema. E você vai resolver o seu e o dos outros. E através disso você vai encontrar o seu propósito, sim ou não? Sim. Ok, se estiver fazendo sentido para você aí no campus online, digita aqui para eu ver. Ponto 3, seu propósito pode estar naquilo que deixa você triste. E o crente pode ficar triste? E a resposta é? Claro que pode.
O crente é normal. O crente... Tem gente que diz assim, ó, afaste isso da sua vida em nome de Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida ficou mais difícil. Mas é verdade, tem crente que diz assim, depois que eu me batizei, a minha vida ficou mais difícil. Tem gente que diz assim, né, casais que moram juntos e ainda não se casaram, depois que eu me casei, a minha vida não ficou mais difícil. Ei, não ficou mais difícil não, isso é uma crença maligna que estão colocando na sua cabeça. As coisas já aconteciam, só que você passou para o próximo nível. O próximo nível é a sua profissão de fé em Jesus pública, é o seu casamento, o próximo nível é a sua aceitação de Jesus, e quando você vai para o próximo nível, aí vão tentar atingir você. Você já viu o caçador atirar em pássaro morto? Se está levando tiro, é porque está voando, mas não significa que você não pode ficar triste, pode sim. Olha isso. Vou mostrar umas fotinhas para vocês aqui. Lizzy Velasquez. Lizzy Velasquez, considerada em 2013 como a mulher mais feia do mundo. Quem foi que disse isso? A internet. Terra boa, mas terra perigosa também. Essa mulher poderia ter afundado numa depressão. Você sabe o que eu estou dizendo. Porque tem gente aqui que publica um texto, a pessoa discorda e você vai sofrer. Precisa de terapia, precisa ir fazer 15 dias de jejum, porque alguém disse que você escreveu porquê errado. Aí fica triste. Ei, por favor, não é minimizando a sua dor, mas é potencializando a necessidade que eu e você temos de saber quem Jesus é em nós e quem nós somos em Jesus. Essa tristeza é para você chorar, é para você regar a sua fé, e é para você levantar e dizer para os outros como não ser triste. Essa dor que você está passando é para curar. José disse, fizeram o mal a mim, mas Deus reverteu o mal em bem. Nick Vujicic, esse aqui é mais conhecido, sem braços e sem pernas. A propósito, segura no Nick, mas deixa eu falar da Lizzy Velasquez. Ela não se entristeceu, ela se levantou, e ela começou a dizer assim, sou feia, sim, não porque eu quero, mas porque eu tenho uma doença. E eu quero dizer, mulheres, que eu lamento muito pela vida de vocês, que vão passar o resto da vida fazendo dieta para emagrecer, e eu vou passar a minha vida toda sem passar de 24 quilos. Pegou um limão e fez uma limonada. E está aí falando para o mundo todo, ganhando milhões de dólares, porque pegou a tristeza dela e fez alguma coisa como o Nick. Esse cara conta o testemunho dele dizendo que ele não servia nem para se matar, ele não servia nem para tirar a própria vida, mas ele se levanta e diz assim, olha, eu não tenho braços, eu não tenho pernas, mas eu tenho Jesus Cristo, que é o meu braço, é a minha perna, e eu vou falar dele, porque enquanto há dia, há esperança. Ei, talvez quebraram seus braços através de uma mentira, através de uma traição, talvez lhe deram uma rasteira e tiraram as suas pernas, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus na sua vida pode transformar essa história em edificação na vida dos outros. No fundo é isso que Ele quer, mas Ele precisa que você se levante e faça alguma coisa, e glória a Deus, porque você está aqui. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Ontem eu estava correndo na beira-mar. Tem mais uma imagem aqui, bota aí mais uma imagem. Eric Yuan. Esse aqui você não conhece, é menos conhecido, mas você usa a ferramenta que ele inventou. Eric Yuan, ele começou a namorar com uma menina que morava a 10 horas de distância de onde ele morava, na China. E ele ficava muito chateado, porque ele passava semanas sem ver a namorada. Porque para ver a namorada ele tinha que viajar de trem 10 horas. Aquilo entristeceu tanto a vida dele, João, que ele criou o Zoom. Ele criou o Zoom, Lucas.
Ele criou para namorar o Zoom, a partir de uma tristeza. Nos primeiros 3 meses de pandemia em 2020, esse homem ficou milionário por conta que ele queria ver a namorada. E é válido dizer, sim, é importante dizer, ele casou com ela. Ele tem 3 filhos com ela. Eu sinto no meu coração em falar para você que antes ia buscar longe, e agora a gasolina está caro, querido. Ei, você está rindo, mas eu não estou brincando. Assuma compromissos sérios. Assuma compromissos como homem, como uma mulher de Deus, para que ninguém lhe confunda, para que você depois não fique triste. Saí da pregação, mas voltei agora. A sua tristeza pode revelar o seu propósito de vida. Neemias 1, 3 e 4. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei orando e não comi nada, e fiz esta oração. Neemias se entristeceu. Neemias chorou, mas depois ele orou. Ele foi conversar com quem? Com Deus. Talvez o que está faltando para a sua tristeza se tornar em alegria é você conversar com Deus. É você dizer assim, ok Deus, eu estou triste, ok Deus, eu entendi, ok Deus, está doendo, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? Ei, querido, querida, se levanta e vamos construir a muralha novamente, porque quando você se levantar dessa tristeza, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Quando você se levantar e demonstrar quem você é em Deus e quem Deus é em você, as pessoas vão olhar para você e vão fazer alguma coisa. Ninguém ajuda a empurrar carro se você primeiro não estiver empurrando. Você pode prestar atenção, vá andando no meio da rua, se você vê uma pessoa empurrando um carro, você vai se sentir tocado a empurrar o carro. Agora, se você vê uma pessoa encostada no carro, com pisca-alerta ligado, você nem pensa nisso. Se levanta, gente. Se levanta dessa tristeza. Se levanta a sua tristeza, a sua dor vai resolver a vida dos outros. Já parou para pensar, interna, você já parou para pensar que famílias serão estruturadas a partir do seu exemplo do que não deve ser feito? Vocês aqui já pararam para pensar que vocês têm autoridade para falar sobre pessoas, sobre casos que eu não tenho, nenhum pastor dessa casa tem, porque nós não vivemos, nós falamos muitas vezes pela experiência do Espírito Santo de Deus, mas a experiência que você vive de tristeza, só você sabe o que é. Pega a tua tristeza para edificar os outros. Pega a tua tristeza para fortalecer a fé dos outros. Pega a tua tristeza para fortalecer a esperança dos outros. Pega a tua tristeza para dizer assim, eu estou triste, mas eu conheço um que vai resolver o problema da minha tristeza. O nome dele é Jesus Cristo. E aí serão 2 que momentaneamente podem estar tristes, mas que vão se alegrar. Glória a Deus. Glória a Deus. 4 coisas em comum em Noé, Moisés e Neemias. Primeiro, eles agiram apesar das circunstâncias. Não espera o dia ideal, não. Não espera a hora ideal, não. Porque o amanhã muitas vezes é nunca. Não espera o mar abrir, não. Diga ao povo que marche. Levante o seu cajado e diga ao povo que marche. Quando você der o passo, o mar se abre.
eles agiram apesar das circunstâncias. Segunda coisa em comum, eles respeitaram o tempo. Neemias teve o tempo de chorar, Noé teve o tempo de construir a arca, Moisés teve o tempo de deserto, mas quando eles começaram a fazer, eles foram fazendo, muito demora tempo, tem madeira, tem pragas, eles respeitaram o tempo e fizeram. Ponto 3, os 3 ouviram a Deus. Você não vai entender a voz de Deus se você não tiver um relacionamento com Ele. Você não vai entender. Você está ouvindo a voz do pregador tal, você está ouvindo a voz do pregador tal, e você não para ouvir a voz de muitas águas que precisa falar com você, dizendo: você tem um problema, eu resolvo contigo. Você tem raiva, eu aplaco a tua raiva e transformo em propósito. Você está triste, eu te alegro. Os 3 ouviram a voz de Deus, e o que é melhor, 4 pontos, os 3 fizeram isso, não por benefício próprio. Eu citei, o Eric Wan ganhou dinheiro, a Lise Velasquez ganhou dinheiro, mas nenhum fez por dinheiro. Os 3 que eu citei fizeram por conta das pessoas. Os títulos que eu proporcionei para vocês diziam: pode ser o seu propósito esse, pode estar o seu propósito aqui, mas existe um propósito que é o seu, que é o meu, é o propósito de amar a Deus e as pessoas, fazendo algo por elas. Quando você lê Mateus 22, 36, 40, você vai ver, Jesus resumiu o mandamento: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é, parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Seu propósito de vida é fazer algo pelas pessoas. E a pergunta certa não é: para que eu estou na terra? A pergunta certa é: para quem eu estou na terra? Para quem eu estou na terra? Entra aí, Jorge, por favor. Para quem eu estou na terra? Muitas vezes você se converte, aí você coloca como se o teu propósito de vida agora fosse pregar a palavra, fosse cantar, e você infelizmente às vezes associa isso a uma plataforma. E quando você tem essa questão de plataforma, de chamado, de ministério na sua cabeça, o que era para ser um propósito genuíno, ele acaba te paralisando. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, 20 e 21, cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou, não se preocupe com isso. Legal que ele não vai limitar a escravidão, ele vai dizer assim: mas se você for liberto, aproveite essa oportunidade. O que é que ele está dizendo? Vou parafrasear aqui para nós. Ok, você é um contador, seu ministério é na sua empresa. O seu propósito é amar aquelas pessoas, por mais complicadas e complexas que elas pareçam. É aquela pregação que nós fizemos aqui sobre quem nós devemos trazer para as nossas mesas. Pessoal, o nosso propósito é amar as pessoas como Jesus amou. O nosso propósito é sair desse culto hoje e ir ali na blitz dos voluntários e dizer assim: eu quero servir as pessoas. Não importa se é na unidade prisional, não importa se é no estacionamento, não importa se é na recepção interna, não importa onde você vir, eu quero servir as pessoas. E eu estou dizendo uma coisa, estou pedindo nem para você entender, eu estou pedindo para você fazer. Depois você entende. Você vai ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Eu e você nascemos para as pessoas. E respondendo a pergunta: para quem? Para quem? A questão não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. A questão é que o propósito da nossa vida é muito maior do que realizações pessoais. É muito maior do que paz de espírito, é muito maior do que felicidade, é muito maior do que família, carreira, é muito maior do que bens materiais. O nosso propósito de vida está relacionado com Deus, é para Ele, por Ele. Você já parou para pensar que se nós estivéssemos nele, a nossa raiva seria controlada, a nossa tristeza seria aplacada, os nossos problemas seriam mais facilmente resolvidos?
Muitas pessoas usam tênis e deixam esse furo livre, não passam o cadastro. E muitas pessoas não sabem para que serve esse furo no tênis. Esse furo no tênis serve para fixar o tênis no pé, especialmente para quem pratica esporte. Mas pouca gente usa. Muita gente usa essa ferramenta, esse pegador de macarrão, e não sabe para que serve esse furo no meio. É para escoar água? Não, esse furo no meio é a medida exata de um prato para uma pessoa de macarrão. Se você colocar os macarrões aqui dentro, essa é a quantia exata. Esses dias eu vivi um dilema lá em casa, porque eu fui atrás desse copinho com essa peneira. Porque eu faço vitamina, às vezes fica um pedaço de vitamina, e aí eu coloquei a vitamina dentro, só que a vitamina estava consistente, e aí não desceu. E a Denise ficou olhando assim para mim, como quem diz: porque tu olhas, filho de Deus? Ela disse assim: amor, coloca a vitamina, coloca a peneira. Quando você beber, os resquícios ficam. Depois eu perguntei na internet, usando minha influência, para que servia isso? Aí muitas pessoas disseram: para colocar chá, para colocar chimarrão, para colocar o pó da creatina, da glutamina. Ei, essa garrafa aqui está que nem sua vida. Tem muita gente dizendo o que é que você nasceu para fazer. Tem muita gente te colocando, dizendo o que você nasceu para fazer. Você está se confundindo. Agora tem uma coisa, ser servideira. Tem uma coisa, ser servideira online. Tem uma coisa, unidades prisionais. Tem uma pessoa que sabe exatamente para que cada uma dessas coisas serve. Quem criou isso aqui sabe. Quem criou isso aqui sabe. Quem criou isso aqui sabe. Você foi criado por Deus. Você só descobre o seu propósito de vida quando você se voltar para Deus. Não é uma questão de o que eu vim fazer, é para quem eu vou fazer aquilo que eu devo fazer.